Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, terça-feira, a igreja celebra o dia do diácono São Lourenço. Lourenço, que viveu nos primórdios da igreja no século III e foi diácono do Papa Sisto II. Ele era encarregado da caixa comum da comunidade, da caixa da qual se tirava o necessário para fazer a caridade. Roma, naquela época, tinha muitas pessoas que passavam necessidade e a igreja tinha um cuidado especial com os órfãos e com as viúvas e atendiam a muitos órfãos e muitas viúvas. E São Lourenço era responsável por esse trabalho de distribuir ajuda para com os pobres. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que no final da ceia eucarística, da celebração da Páscoa semanal, as pessoas traziam e entregavam, colocavam aos pés dos apóstolos doações. Alguns vendiam terrenos e bens e tudo, para que aquilo servisse para algum ato de caridade. E assim a igreja pôde dar assistência a muitas pessoas que necessitavam. São Lourenço foi preso porque perguntaram a ele: onde está o tesouro da igreja? Onde está o dinheiro da igreja? E ele combinou com o prefeito de Roma que fosse a tal lugar que ele iria mostrar o tesouro da igreja. E quando o prefeito chegou, estava lá uma reunião com muita gente simples, muitos pobres, viúvas, órfãos, e ele disse: esse é o tesouro da igreja, esse é o tesouro da igreja. E aí ele foi imediatamente preso e foi assado na grelha. Enquanto assava na grelha, ele rezava por toda Roma. E ao mesmo tempo que rezava, ele não perdeu a fé, não perdeu também o bom humor, né? E quando diz a história que quando ele assou um lado, ele chamou os soldados e disse: podem virar porque esse lado já assou. Então, hoje, dia dos diáconos, queremos saudar a todos os diáconos permanentes e aos diáconos transitórios também. Que possamos hoje refletir sobre a vida de São Lourenço e a vida dele nos faça pensar sobre a quem nós estamos oferecendo a nossa vida, a quem nós estamos doando o nosso tempo e o melhor que nós temos. Que São Lourenço interceda por nós. E o Evangelho para hoje é João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus para seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto muito belo que trata um discurso belo que Jesus faz sobre a entrega total que o cristão deve fazer, assim como ele, o Cristo, se entregou. E Cristo constrói esse diálogo e essa reflexão a partir do grão de trigo, de um grão qualquer. O grão traz em si a potência de uma planta, mas para que nasça a planta é preciso que o grão morra dentro da terra. É preciso que ele morra na escuridão da terra. Assim Jesus passará também 3 dias na escuridão da terra, descerá à mansão dos mortos e depois gerará vida que brota da sua cruz, vida que brota da sua entrega. Ele diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Porém, se ele morrer debaixo da terra, ele será transformado
e toda a potência de vida que existe dentro dele será liberada. E aí Jesus continua: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conserva-la para a vida eterna. Se apegar à própria vida, gastar o tempo cuidando somente de si, não cuidar dos outros, não cuidar da vida, não defender a vida, não defender o planeta, não defender a vida alheia, a vida do próximo. Então Jesus fala de um cuidado com a vida que não é um cuidado com a vida verdadeira. E aí ele continua: se alguém faz pouca conta de sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Conservar a vida não significa conservar do ponto de vista que a gente pensa, não é? Do ponto de vista de manter a beleza estética, essas coisas, tudo isso tem o seu valor, mas conservá-la no outro sentido, no sentido espiritual, no sentido mais profundo, místico. Se alguém me quer servir, siga-me. Quer dizer, se alguém quer servir de fato a Jesus, o caminho, não há outro caminho senão o caminho do serviço, o caminho da entrega, o caminho da doação ao próximo. Portanto, neste dia de hoje, que possamos refletir sobre isso. Jesus fala da morte como se fosse uma coisa praticamente necessária, mas não da morte física somente. Veja que a morte, entre aspas, a morte é que gera vida. Quando a mãe renuncia, por exemplo, uma noite de sono para cuidar de um filho, ela está experimentando, entre aspas, morrer um pouco para si. Ela podia dormir bem para no outro dia trabalhar. No outro dia ela vai cansada, mas vai satisfeita de ter cuidado do filho. Quer dizer, quando nós renunciamos a certas coisas que sabemos que, se renunciadas, poderão gerar frutos, nós estamos vivendo a experiência desta morte, não é? Jean-Yves Leloup tem uma reflexão muito bela sobre isso, quando ele diz que o homem que serve a Cristo e se une a Cristo vai devagarinho morrendo para certas coisas, de modo que quando a morte chegar, ela não terá muita coisa para tirar deste homem, porque ele já terá se rendido bastante a Cristo, não é? Então que o Senhor nos ajude a pensar sobre esse texto que fala da necessidade de morrer para que a vida verdadeira possa habitar em nós. Um forte abraço a todos e a todos os diáconos da nossa diocese, das dioceses irmãs. Deus nos abençoe sempre. Que cada um de vocês possa cumprir com alegria essa tarefa, esse trabalho que é próprio do diácono, servir aos pobres, cuidar dos que mais precisam. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.